O EA7 é um evento que nós fazemos todos os anos e essa edição é uma edição especial por ser a primeira ao vivo, a live, né? A gente diz que chama live, é ao vivo, porém não presencial. E nós queremos agradecer porque nossos alunos entenderam, fizeram o máximo e o formato vai ser muito interessante, porque depois de uma boa conversa durante as férias com a professora Luciana, né, Lu, nós decidimos que então faríamos durante todo o mês, as quintas-feiras do mês de outubro, em especial hoje, um dia após o nosso dia, né, o dia do profissional do secretariado. Este aqui é bastante especial porque, além de ser o primeiro nesse formato, também está pertinho aí da data do profissional. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos. Infelizmente, não posso ficar até o final. Se der, eu volto no final para ver a Rosana falar, mas eu tenho aula também agora, então eu vou ter que entrar em outro Zoom, mas desejo maior sucesso, tenho certeza que vai ser muito agradável o tempo aqui. Um beijo a todos, sucesso ao evento, no evento, e agora eu passo a palavra de volta aí para o Gustavo, né, Gustavo? Nós agradecemos muito as suas palavras, professora Renira, e entendemos a situação. Bom, eu vou continuar dando início ao evento falando sobre o porquê escolhemos o tema de secretariado, inovação e tradição, grandes encontros. A escolha, ela se deu diante do nosso desejo de abordar diversos aspectos da profissão ao convidar importantes nomes no mercado corporativo e acadêmico para abordar sobre temas de relevância e atuais para o profissional de secretariado executivo. Como sempre no EA7, a gente vai ter, a nossa noite ela vai apoiar uma instituição beneficente. Eu estou compartilhando a tela com vocês. E a instituição que nós escolhemos hoje foi a instituição da Casa 1. Ela é uma instituição que é totalmente independente, ela é feita, desculpa, ela aceita, ela é uma instituição que ela é formada por doações, ela é constituída por doações, e nesse ano nós não faremos a arrecadação delas, mas faremos a divulgação porque a gente considera que é um dever cidadão. Ela é um projeto financiado por doações que provê abrigo para jovens LGBTQI+, que foram expulsos de casa. Ela é construída pela Pública de Acolhimento, uma casa onde eles passam cursos, palestras e estimulam o pensamento da pessoa em mudanças sociais e estruturais, e um galpão onde eles fazem consultas e todos os serviços são gratuitos ou com um valor simbólico que visam um atendimento mais humanizado das pessoas. A gente vai colocar aqui no chat o link do site da instituição e do Instagram para que vocês acompanhem. E a gente pede que vocês se engajem e se juntem a nós para estimular essa instituição e abracem a causa com a gente. Ela aceita doações mensais, depósitos únicos, e ela também aceita doações de itens de higiene pessoal, roupas e alimentos não perecíveis. Os últimos 3, eles podem ser entregues diretamente na sede da Casa 1, que é aqui em São Paulo, no centro da cidade, e a gente conta com a ajuda de vocês, mesmo que seja para a divulgação deles em suas redes sociais. Agora eu vou passar a palavra para a Helena, que dará início à entrevista. Boa noite, gente. Nesse nosso primeiro encontro, nós teremos a participação da Rosana Pereira. A Rosana é bacharel em Secretariado Executivo Trilingue e pós-graduada em Business Administration. Ela é secretária executiva bilíngue há 20 anos e atualmente ela é assessora acionista da holding de um grupo expressivo brasileiro. E hoje ela vai falar conosco sobre Lifestyle Management. Então, Rosana, nós agradecemos muito a sua participação, estamos muito felizes com a sua presença.
Seja muito bem-vinda ao 21º IACET da FECAP. Obrigada, Helena. Boa noite para todo mundo. Estou super feliz pelo convite, estou realmente lisonjeada. Prazer enorme falar para vocês, né? Eu acho que é um momento que eu estou assim, lembrando lá de trás, quando eu tinha meus 19 anos, primeiro evento que a gente fez, o secretariado, foi tão especial, tão marcante para mim. E hoje estar participando de um evento dessa magnitude, assim, meu coração realmente está bem acolhido, assim, estou me sentindo muito especial. Então, agradecer muito pelo convite, agradecer muito pelas pessoas que indicaram meu nome para estar aqui nessa noite. Espero passar um pouquinho, né, de toda essa minha experiência. Estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, pessoas que já me seguem, então estou super feliz. Obrigada por todo esse carinho. E espero contribuir de alguma forma, né, principalmente aos estudantes, para que vocês possam enxergar, né, realmente as possibilidades dentro da carreira. A gente sabe que a gente tem muitas vertentes dentro do secretariado, mas eu sei que o tema que eu vou abordar é talvez um tema pouco explorado, poucas pessoas conhecem, e eu vou ter o maior prazer do mundo de falar um pouquinho dessa minha trajetória. Muito gostoso, é um orgulho muito grande ter você aqui com a gente. A gente está muito curioso e muito feliz para saber mais do Lifestyle Management. Então, para começar a nossa entrevista, eu quero saber o que difere exatamente um secretário, uma secretária executiva de um Lifestyle Manager. Tá. Helena, eu acho que, na verdade, eles não diferem, sabe? São profissões, ou seja, são vertentes mesmo que se complementam. Eu costumo dizer que o secretário executivo, ele está mais focado na execução, até porque a gente recebe muita demanda e a gente fica ali como secretário no desespero de resolver tudo aquilo. O Lifestyle Manager, ele já entra mais uma questão estratégica, mais uma questão de gestão. E aí envolve gestão muito mais relacionada à parte de patrimônio, à parte de pessoa física. E aí eu acho que eu vou discorrer um pouquinho mais no detalhe para que as pessoas possam realmente entender o que eu estou querendo dizer. Então, se a gente for falar um pouquinho do secretário, né, de quem atua como secretário, ele geralmente atua no âmbito corporativo e no pessoal, né? A gente atua, eu falo a gente porque por mais que eu seja head de uma área de lifestyle, eu continuo sendo secretária, né? A gente continua. Como eu falei, é um complemento dessa primeira atividade. A atividade primária é ser secretária. Então, como a gente, como secretária, atua sob demanda, desde participar de uma reunião importante, né? Até descer no café ali do prédio para buscar como é que fala? Um queijo para o chefe, que é isso que acontece na realidade, no dia a dia. Eu acho que ele é sempre focado principalmente no gerenciamento do tempo do executivo. Então, o que o secretário faz? Ele facilita ali a vida de uma pessoa que ele está assessorando. Ele tem que estar disposto a servir, né? A gente não tem relativamente um escopo definido. E está sob o quê? Sob a nossa maturidade, escolher e controlar os limites do que nos é solicitado. Que esse é um dos pontos que a maioria dos profissionais sofrem. Mas será que eu tenho que fazer isso? Será que realmente eu tenho que fazer aquilo? Eu acho que isso é uma coisa mais intrínseca. Ela é muito mais assim, sua. Qual que é o teu limite para você aceitar o que estão te pedindo, né? Então, é uma questão de escolha. Eu não posso dizer que se eu digo não para buscar um pão de queijo lá embaixo, porque eu acho um absurdo o meu chefe me pedir isso, e o meu colega ali do pool, ele faz isso tranquilamente, eu não posso dizer que ele é uma pessoa boba ou que ela está sendo escravizada dentro da empresa, né? Porque esse é o conceito dele, de achar que está tudo bem para ele ir lá e executar essa função. Então, a gente tem que estar mais alinhado às coisas para a gente não julgar o comportamento do nosso colega de trabalho, né? Então, tudo tem que estar dentro do que é limite para você em um ambiente de trabalho. Então, tudo dentro do seu limite, o que eu penso é que pessoas que conseguem absorver mais demandas, ou seja, pessoas que são mais flexíveis, mais abertas ao servir, essa pessoa, ela tem maiores chances de crescer nessa área. Porque eu acredito que quanto mais a gente dá, melhores pessoas a gente se torna, né? E a vida, ela se encarrega de trazer pra gente o melhor. E às vezes o melhor nem é na empresa que você está atualmente.
Mas não importa, porque se você fizer o seu melhor, você vai carregar esse crédito com você, porque ele é teu. E isso você vai atuar, você vai levar isso para algum lugar. Então, isso volta para você de alguma maneira. Então, como esse papel pode variar da atuação de ser secretário? Então, você agenda reunião, né? Você vai lá e atende telefone, você toma nota, você manda e-mail, você organiza viagem, você trata de documentos infinitos, né? A gente faz ali 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, a gente vira realmente de ponta cabeça. A gente tem que ter realmente muita disposição para a gente poder equilibrar esses pratos. E é um trabalho cansativo, eu não vou negar, eu não estou aqui para florear as coisas, eu estou aqui para trazer a realidade do que é um trabalho de ser secretário. Então, ele é cansativo, né? E quem olha de fora, inclusive, fica admirado, né? E a pessoa fala, nossa, não é possível que você faz tanta coisa. E no meu ponto de vista, é prazerosíssimo. É você enxergar que você conseguiu honrar ali, cumprir com uma missão. Né? E aí você olha e nem você imagina que você tem capacidade de fazer tanta coisa, que você é capaz de muita coisa. Então, o secretário, para mim, ele nada mais é do que um excelente executor. Então, em contextos mais organizacionais ou pessoais, como secretário, a gente presta mesmo um serviço, e no meu ponto de vista, um serviço que alivia efetivamente os executivos de estresse de tarefas associadas ali ao gerenciamento da vida profissional dele. E até mesmo da vida pessoal, porque tem gente que realmente acaba fazendo algumas coisas pessoais, não tem jeito. Então, uma vez que a gente tem aptidão para tratar de assuntos infinitos, né, assuntos extraordinários, quanto mais a gente está disposto, mais o nosso trabalho vai estar rico de informação. E é aí que eu quero chegar, porque é aí que surge o Lifestyle Management. Né? É uma pessoa, quem é o lifestyle? É uma pessoa que resolveu dizer sim para demandas extraordinárias. Que é aquela velha historinha, né? Ai, o meu chefe está pedindo para eu ver coisa do carro dele. Ai, mas não tem nada a ver, eu fui contratada para trabalhar para a empresa. Concordo, né? A gente, como eu falei no comecinho, a gente tem os limites do que a gente acha que é digno ou justo para a gente executar. Mas eu fui pela contramão. Eu resolvi dizer sim para todas as coisas pessoais que chegavam até mim. Então, o lifestyle, o que ele é? Ele é um termo que é muito comum nos Estados Unidos, tá? É uma prática que começou lá e é oriundo do mundo do concierge. Vou falar em português mesmo para não ficar falando no, né? Então, é o mundo do concierge. E o lifestyle, ele foi criando vertentes e dentro dessas vertentes foi identificado que gerir o estilo de vida de pessoas afortunadas seria um negócio mais completo que o próprio concierge. Porque o concierge, ele atua o quê? Ele atua sob demanda, aquela demanda muito pontual. Já o lifestyle, ele faz um trabalho parecido com o trabalho da secretária. Então, se eu quero, por exemplo, se eu quero um ingresso para o parque da Disney, né? Meu chefe quer um ingresso ali para o parque da Disney, o que ele faz? Ou eu, como secretária dele, eu ligo para o concierge do hotel e eles providenciam o ingresso tranquilamente. Eu consigo lá resolver o ingresso. Agora, se eu ligo para a Rosana, a Lifestyle Manager, o que a Rosana entende? Ela entende que você quer um ingresso, sim, mas ela vai pensar imediatamente como que você vai chegar no parque. Você precisa de guia? Você precisa de transfer? Você quer que reserve um restaurante para você almoçar com a sua família? Porque os parques são muito cheios, os parques são lotados. Então, o que faz esse profissional? Esse profissional, ele pensa no 360 graus ali. Ele pensa na situação como um todo, né? E o que é o lifestyle? É a gestão de estilo de vida. Quando alguém vai lá e terceiriza as tarefas pessoais para você. Se você é lifestyle, alguém vai terceirizar as tarefas pessoais justamente para que você execute. Então, eu atuo como intermediária entre o meu chefe e os prestadores de serviço. Então, uma vez que o meu chefe ele não está disposto, ou até mesmo ele nem tem capacidade para resolver qualquer determinado trabalho, porque essa expertise é minha, não é dele, né? Tem coisas que são muito simples para nós, mas tem coisas que são complexas para uma pessoa que atua em outras coisas. Então, a intenção é sempre apresentar uma oferta, né, em termos de economia de tempo. Esse é a grande questão do lifestyle. Ou acesso, né, a conhecimentos especializados com alguma empresa
e também posicionar o meu serviço como um bem de luxo. O que é isso? É eu entregar um trabalho personalizado para aquele executivo, para que ele se sinta bem servido. Ah, Rosana, mas como assim? Eu já faço isso dentro do corporativo. No trabalho é dessa forma, no trabalho. Mas quando a gente fala de Lifestyle Manager, a gente geralmente está falando de um mercado de luxo. Por quê? Porque só quem tem condições, né, de ter um profissional desse gabarito para atuar são pessoas afortunadas, são pessoas que têm muitos bens, pessoas que têm muito patrimônio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muitas empresas, o que ela precisa? Ela precisa de bons executivos para gerir ali aquela empresa. Então, ela vai precisar de um CEO, ela vai precisar de bons diretores, porque senão a empresa não tem como caminhar só com o dono. Não existe isso. Quando ela tem muitos bens, ou seja, quando ela tem muito patrimônio, ela precisa de alguém para administrar tudo isso. E aí é que entra a Rosana, daí é que entra a minha função, aí é que entra o Lifestyle Management, né? Então, para isso, envolve todos os investimentos. Então, sejam os ativos imobilizados ou não. Embora as famílias de patrimônio líquido alto, elas tenham feito uso de funcionários de serviço, então, tem ali babá, tem empregado, tem motorista, tem segurança, tem toda essa gente, eles atuam tranquilamente, fazem ali o trabalho deles. Mas essas pessoas, elas nunca tiveram um chefe, né? Elas nunca tiveram alguém gerenciando as atividades deles, como eles realmente estavam ali executando o trabalho. Então, essas famílias, elas não conseguiam ter controle sobre essas pessoas, não conseguiam ter controle de quanto gasta dentro de uma casa, de quanto gasta utilizando os carros, a frota de veículos, os jatos, os barcos. Então, essas pessoas, elas não tinham tempo para pensar sobre isso. Elas precisavam de pessoas que executassem ali o que elas precisavam. Então, um piloto para pilotar, um motorista para dirigir, mas não tinha ninguém olhando por trás de tudo aquilo. Então, não ter essas informações consolidadas fez com que surgisse esse profissional, que é o Lifestyle Manager. Então, o que eu faço? Eu apresento mensalmente resultados da vida pessoal de uma pessoa afortunada, né? A vida financeira, como que estão os imóveis, estão depreciando, não estão? Como que tá os veículos, como que estão os barcos, como que estão os jatos, os funcionários que trabalham para você estão satisfeitos, né? Como que está acontecendo a sua vida por detrás da empresa? Esse diagnóstico, ele é de extrema importância, porque isso impacta em várias coisas. Impacta, talvez, em redução de custos ou aumento de custo, porque às vezes você está tendo ali um trabalho exacerbado e você não está percebendo que o seu dinheiro está voando. Às vezes você precisa fazer um trabalho mais apurado, mais técnico, de análise analítico. E aí a Rosana entra para isso, né? Porque isso impacta na vida como um todo. Então, eu consigo visualizar os desvios, eu consigo entender uma série de coisas. Então, o que a Rosana faz efetivamente? Ela consolida todas essas informações para que o meu chefe, ele possa simplesmente sentar ali todo mês e enxergar como é que está o mapa da vida dele, como que a vida dele está funcionando por detrás das empresas. Então, é um trabalho extremamente dedicado. É um trabalho que envolve, eu dei aqui um recorte do que é, para vocês terem uma noção, mas é um trabalho comparado a um trabalho de um diretor de uma empresa. É um CEO de uma empresa, só que é um CEO de uma vida pessoal. É isso. Basicamente, essas são as distinções. Por isso que eu digo, eles não se diferem, eles se complementam, porque no fundo, eu faço muita atividade do que uma secretária faz, só que com outro olhar, né? Um olhar mais estratégico, mais analítico. É isso, Helena. Deu para entender? Deu para entender, e inclusive pegando esse gancho que você falou um pouquinho de empresa, a organizar um ingresso para Disney, patrimônio pessoal, o Lifestyle Manager, ele trabalha então com uma pessoa física ou jurídica, ou é uma pessoa física dentro de uma jurídica? Qual que é a relação entre essas pessoas? Muito boa essa pergunta, porque assim, até as pessoas que me conhecem ficam meio, como assim? Mas você trabalha? Não, me explica. Como que é? Você trabalha com uma pessoa, mas você fica dentro de uma empresa? Me explica um pouquinho mais. Gente, não tem regra, né? O lifestyle, ele vai trabalhar como que a estrutura permitir.
eu acho que isso pode ser uma pessoa física te contratando, pode ser uma pessoa jurídica. O meu caso, né, na verdade, assim, o que eu acho que é ponto central? O ponto central é você saber que esse profissional, ele irá gerir patrimônio, né? Então, você pode ser contratado por uma empresa e pode atuar para uma pessoa física. Porque, na verdade, você vai atuar para uma pessoa física, só que você pode ser contratada por uma empresa, que é o meu caso. Por quê? Geralmente, esse profissional, ele fica alocado dentro de um family office. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas family office são escritórios de pessoas que têm patrimônios altos. Então, ele cria ali o escritório dele para que ele possa gerir todo o patrimônio dele. Seja os fundos, seja a gestora de investimento, o que quer que seja. Então, isso é uma estrutura de family office. E dentro da estrutura de family office, existe uma área chamada Lifestyle Management. Isso acontece para empresas muito bem estruturadas, mas podem existir pessoas que é a Rosana, mas que não tem essa nomenclatura, que não tem esse departamento, mas que atua como ela. O meu caso é um caso mais específico porque eu trabalho numa estrutura muito bem desenhada. Então, existe um gestor para o Lifestyle Management, que é o meu caso, eu sou a gestora desse departamento, eu administro esse departamento. E para que esse departamento funcione, o que eu vou precisar? Eu vou precisar estar em contato com diversas pessoas desse Family Office. Então, eu vou ter que estar em contato com head de investimentos. Por quê? Porque para eu gerir todo esse patrimônio, eu preciso ter um fundo. Por quê? Esse fundo, eu preciso administrá-lo para eu saber quanto eu tenho que resgatar para pagar as contas, quanto que eu vou ter de orçamento no ano. Então, existe toda uma estrutura de fundo que alimenta toda a minha área. E para eu fazer as alocações, para eu saber os melhores investimentos, eu vou estar sempre em contato com o head de investimentos. Assim como eu preciso de uma estrutura jurídica, assim como eu preciso de uma controladoria, porque tudo o que eu faço impacta em coisas seríssimas, né? Então, se eu for fazer uma movimentação qualquer, eu tenho que entender o impacto disso tributário, eu vou ter que entender se eu vou pagar algum tipo de imposto ou não. Então, essas pessoas, elas precisam estar em contato com a minha área para que o meu trabalho também seja desenvolvido da melhor maneira possível. Então, existe toda uma estrutura por trás para que eu possa operacionalizar. Então, se eu for comprar uma aeronave amanhã, eu vou ter que ter o apoio dessas pessoas, né? As pessoas me dando toda essa sustentação para que a minha operação saia 100% feita. Então, para mim não existe regra, porém no mercado existe sim, principalmente no mercado financeiro, que é o mercado que eu atuo, no mercado financeiro existe esse departamento, que é inserido dentro dos family office. Não sei se ficou claro, porque eu sei que é uma coisa bem específica, mas é assim que funciona a minha vida. Não, é bem interessante e dá para ver que você deve, sim, cuidar ao extremo dos detalhes, né? Porque é uma secretária muito detalhista, né? Lidar com patrimônio, assim, deve ser, eu diria que praticamente uma aventura profissional. E pensando nisso, Rosana, quais são as soft skills que você julga mais essenciais para alguém que quer seguir na carreira de Lifestyle Manager? O que a gente precisa para essa carreira? Helena, eu acho que tem uma palavra assim que é fundamental, que é a mentalidade. A gente precisa ter uma mentalidade muito bem desenvolvida. Eu bato sempre nessa tecla, porque eu falo assim, ó, para atuar como secretário executivo, não precisa nem ser lifestyle. Para a gente atuar como secretário executivo, a gente já precisa ter um autoconhecimento muito bem definido, porque a parte de habilidade, de você sentar ali na cadeira e executar, teoricamente, você aprende isso na prática. Em um ano, se você está ali praticando, você está expert. Ou seja, se você está expert, qualquer pessoa que sentar na tua cadeira, em um ano vai fazer exatamente o que você faz. Agora, se você não tiver uma mentalidade boa, se você não tiver um autoconhecimento muito bem desenvolvido, você vai se perder e você vai travar por diversos motivos. Então, o primeiro ponto para mim é a mentalidade. Depois, eu acho que é a tal da tomada de decisão. A gente tem que ser uma pessoa que toma decisão. A gente tem que se arriscar. A gente tem que debater. A gente tem que colocar as nossas ideias. E a gente não pode ter medo de errar.
Então, eu trago isso muito forte, porque eu sou essa pessoa, eu tenho essa personalidade. E eu acho que foi justamente isso que me fez chegar onde eu cheguei. Então, quando a gente fala da mentalidade, a habilidade técnica, palpável, então, agilizar, resolver, ela é também fundamental. Porque se você está ali, você não resolve o problema, você só traz problema, você vai ser um problema. Você não vai ser uma pessoa resolvista, né, que eu costumo brincar. Quem está ali, ele quer que você resolva, não importa como você vai fazer, mas ele quer que você resolva. E a habilidade pessoal, que eu acho que é você estar aberta às pessoas. E eu acho que o estar aberto às pessoas é uma coisa que é de dentro para fora. Assim, é o olhar para fora. Se você não tiver uma boa mentalidade, você não vai conseguir dar muitos passos, né? Eu costumo fazer uma analogia com as mães. O que a mãe tá? Ela tá sempre de braços abertos para acalentar o filho, né? Esse geralmente é o papel da mulher numa família. E ela é quem? Ela é aquela que abraça. Então o mundo pode estar caindo, mas se o filho pedir uma ajuda, um apoio, a mãe ela vai abraçar. E então a mãe é essa pessoa de sustentação, geralmente. Então eu faço muito essa relação porque eu acho que a gente tem um pouco dessa função, né? Como suporte mesmo, sabe? Inclusive emocional. A gente está tão próximo da realidade de vida daquela pessoa, daquele executivo, que a gente consegue enxergar as manifestações dele, do que acontece ali na vida, e a gente faz certas conexões que nos permite não julgar, sabe? Porque a gente começa a enxergar o que está acontecendo ali, você começa a perceber. Quando você tem uma mentalidade boa, você começa a perceber por que ele está agindo daquela maneira, por que ele está atuando daquela maneira. E quando você percebe aquilo, é muito mais fácil você se render. E aí você não vai se desequilibrar por uma atitude do outro. Então, eu acho que a mentalidade, ela é fundamental para que você tenha justamente esse equilíbrio de não julgar o teu chefe pelas coisas que ele está fazendo. Entende? Então, para mim, é o ponto principal, é a mentalidade. Ah, muito legal isso. Eu quero voltar no ponto onde você fala tomada de decisões, porque eu fiquei curiosa em saber, em que momento da sua carreira você notou ou que te conduziu a essa área do lifestyle management. Como foi você entrar nessa área? Foi super interessante, Helena. Eu atuo nessa empresa já há 13 anos, tá? Eu sempre trabalhei muito e eu não tinha assistente, eu não tinha nada. E as responsabilidades foram aumentando, as demandas foram crescendo. E eu já estava naquele momento de apagar incêndio. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente eu resolvia tudo, não deixava nada para trás. Mas eu tinha muito retrabalho. Eu não conseguia salvar as coisas, eu não conseguia organizar, eu não conseguia arquivar. Então, assim, tinha uma coisa que eu fazia aqui, dali um mês eu tinha que fazer de novo, e eu pensava, poxa, mas por que eu não salvei? Sei lá, talvez eu não achava o arquivo. E assim, era retrabalho atrás de retrabalho. E eu pensei, poxa, do jeito que tá, não dá para eu seguir. Porque assim, eu tava começando a errar mais, porque você tá sobrecarregada, é natural. E aí eu me dediquei por pelo menos uns 2 meses, assim, mas me dediquei mesmo de trabalhar das 8 a 11 horas da noite, à meia-noite. Trabalhava no final de semana. Por quê? Não porque eu estava organizando o meu trabalho, mas porque eu estava estruturando todo o meu trabalho. Eu peguei, botei uma lente e falei, não, eu preciso saber o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e como que eu deveria fazer. Então eu levantei um diagnóstico de todo o meu trabalho, todas as minhas responsabilidades. Coloquei quais seriam as minhas necessidades para que o meu trabalho tivesse mais fundamento, mais análise, mais estratégia. E montei os próximos passos, o que eu achava que era importante e do investimento que o meu chefe teria mediante aquela minha necessidade. E chamei ele para uma conversa. Eu falei, olha, a situação é essa, a gente tem essa realidade aqui de vida, não tenho mais como seguir sozinha, né? Eu preciso de uma equipe, eu preciso de pessoas me ajudando, porque eu estou começando a errar e isso me preocupa, porque ali na frente eu não estou conseguindo mitigar os riscos que você pode ter. E aí foi quando eu apresentei esse trabalho para ele, de uma forma muito estratégica. Eu fiz uma apresentação que deu lá 50 páginas, eu fiz um dossiê realmente da vida dele, do que ele tinha, de como estava,
quais eram as situações atuais, passadas. E aí foi quando ele ficou abismado, assim. Ele falou, uau! Ele falou, nossa, mas eu sabia que você resolvia tudo. Ele nunca questionou meu trabalho, até porque, como eu falei, eu resolvia. Mas eu estava incomodada, porque aquilo não estava me fazendo bem mais. E aí, quando eu apresentei, foi um susto. Foi super interessante, porque ele ficou até emocionado, porque ele falou, assim, estou chocado, estou super feliz. Então, quer dizer, você não é uma secretária, você é uma gestora. A partir de agora, você não é mais uma secretária apenas, né? Você é uma gestora. E foi super bacana, porque daí ele chamou toda a equipe de diretoria, porque foi muito interessante o trabalho que eu fiz, tinha um consolidado no final, e aí ele queria que esses diretores apresentassem a área deles também com aquele consolidado, então acabei sendo um exemplo. Então, para mim, foi assim um marco mesmo na minha carreira. E foi dessa forma que eu consegui uma equipe, e foi dessa forma que eu fui promovida, e aí as coisas só foram crescendo e acontecendo. Mas porque eu tive essa iniciativa de realmente ir lá e tomar a decisão. Não dava mais. Eu não podia ter medo de falar para ele. E também não podia ter medo de não ter capacidade. Por mais que eu tinha insegurança, porque a gente tem, mas eu já atuava como head, diretora, sem saber. Sem saber não, né? A gente já fazia, mas não tinha o cargo. Essa que é a verdade. Bom, você comentou sobre a sua equipe, Rosana, e nós sabemos que você coordena uma equipe de 17 pessoas, e a gente gostaria de perguntar para você qual é o impacto de se ter uma boa organização no trabalho e como isso interfere nos prazos e no trabalho entregue final. Gustavo, é fundamental, é o que eu acabei de falar aqui para Helena. Eu estava num desespero já de não ter controle sobre o meu trabalho, que isso estava me atrapalhando. Então, se eu não tivesse o controle de tudo aquilo, eu não conseguiria chegar onde eu estou, né? Então, sem esses controles, eu digo que é impossível. Então, eu falo para qualquer profissional da área, você quer ter destaque, você quer galgar novos degraus, você tem que ser organizado. Nem que você contrate uma pessoa para te ensinar como é que você tem que fazer ali no seu trabalho. Mas sem isso, você não vai dar um passo para frente. É humanamente impossível para uma pessoa que tem demandas extraordinárias, porque a gente tem demandas ordinárias, que são aquelas fixas ali que você sabe, só que no decorrer do caminho, você mal e mal consegue fazer as ordinárias, porque vão chegando demandas extraordinárias. Então, se você não tiver controlado aquilo que já é fixo, imagine como é que você vai lidar com o que está chegando e que é desconhecido para você. É impossível. Então, para você tocar uma área sem você ter os fluxos definidos, um arquivo impecável, um cronograma de tudo que você tem para fazer ali no mês, no ano, no que quer que seja, é humanamente impossível, tá? Então, sem isso, você não vai entregar. Você vai ter retrabalho, como eu falei agora, e a sua carreira pode até minguar, porque eu estava no meu limite. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ter muitos problemas, porque ia acarretar em graves problemas para o meu chefe. E aí a Rosana não ia servir, porque a Rosana deixou tudo explodir, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim. É fundamental você ser organizado, não tem como você fugir disso. Sim. Você comentou um pouquinho sobre as demandas ordinárias e as extraordinárias. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre os maiores desafios e as situações mais inesperadas que você já enfrentou durante a sua carreira como Lifestyle Manager? Posso, estava pensando aqui agora, eu tive um problema bem sério de pane na aeronave. Então, a família foi viajar e tinha um ponto onde eles desciam, abastece e permanece o voo. E nesse voo deu uma pane, graças a Deus, a aeronave no solo. Só que era numa ilha. E numa ilha você não tem nada. Você tem um heliponto, sei lá, um aeroporto minúsculo com 5 pessoas. A cidade tem um hotel, 2 hotéis. E foi no meio da pandemia. E o que aconteceu? Não tinha mecânico disponível para resolver o problema do voo. 3 horas da manhã do Brasil, meu chefe me liga e fala, eu estou nessa condição, me ajude.
E aí, o que que você faz? Bate aquele desespero, você fala, minha Nossa Senhora, no meio da África, numa ilha. Olha que interessante. E aí, a minha primeira sacada foi, bom, eu preciso fretar uma aeronave para ir urgente resgatar eles. Que volte para o Brasil ou que vá para o destino final, mas alguém tem que tirar eles de lá. Por quê? Porque devido à pandemia, o brasileiro não podia entrar naquele país. Então, eles não podiam sair da salinha 3x4, 4x4 ali, minúscula, com criança e tudo mais. Então, assim, foi uma situação muito desesperadora. Tive que correr com fretamento de aeronave na madrugada. Tive que tentar, conversei com tudo que vocês possam imaginar, embaixada e tudo mais, para tentar fazer com que liberassem eles por esse momento de emergência, porque com criança, eu tentei usar isso como argumento, não consegui. Foi muito difícil mesmo. Eu consegui resolver essa situação em 24 horas, ou seja, eles ficaram 24 horas dentro de uma sala, mas no fim deu tudo certo. Depois ainda foi muito interessante o trabalho, porque a própria Embaixada do Brasil, a gente tinha brasileiros lá, ilhados, que não podiam... Ilhados não, na verdade, né? Eles estavam lá, não podiam voltar, porque não tinha voo. Então, nem voo comercial tinha, porque não estava podendo passar voo ali. E aí, no final, a gente ainda deu carona para brasileiros que estavam lá. Foi super emocionante, foi uma história muito emocionante que aconteceu agora, recentemente, na pandemia, mas que foi muito tensa para mim, né? Envolveu muita coisa emocional no meio do caminho, porque você fica preocupado com a família, fica preocupado com criança, você fica preocupado porque você não consegue um voo em 5 minutos, né? Não é um táxi que você está chamando. Então, foi uma série de coisas aí, mas que no final foi muito interessante o mais legal, que daí quando eu falo o que é legal de trabalho, né? É você receber do seu chefe um agradecimento por você ter salvado a vida, né? Então, isso é muito gratificante. Ao mesmo tempo foi muito difícil, no final foi muito gratificante. Bom, você comentou sobre esse seu maior desafio e você em algum momento já pensou em desistir da carreira com todas as situações tão extraordinárias, tão fora do nosso cotidiano? Gustavo, eu sou uma pessoa normal, tá? Xingo, fico brava, falo, ai meu Deus, não acredito que tenho que fazer isso, que saco, né? Sou a mesma secretária que qualquer outra, tá, gente? Eu não amo tudo, tem coisa que eu odeio fazer, mas eu tenho que fazer, não tô aqui para escolher, né? Tô aqui para resolver. Se a gente fosse fazer só o que a gente gosta, seria até um problema, porque a gente vive em função do que nos dá prazer. É problemático, porque a gente vai viver nesse vício e a vida não é prazer, a vida é muito mais problema do que prazer. Então, honestamente, eu nunca nem pensei sobre isso, tá? Desistir, isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu tenho tanto boleto para pagar, eu acho que isso nunca me fez parte da minha vida. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não paro a minha vida por causa dos obstáculos, que eu sei que a gente tem diversos, né? Trabalho, principalmente, mas eu encaro o trabalho de uma forma muito racional. Por mais amor que eu tenha ao meu trabalho, a servir, a ser útil, para mim é uma racionalidade, para mim é um contrato, né? Eu tenho um contrato de trabalho, me pagam para que eu exerça aquela função e eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Então, o que eu penso sobre problemas? Para mim, problemas nada mais é do que a vida acontecendo, né? Então, isso para mim é sinal de movimento. Dizer para você que eu já pensei em desistir, acho que isso nunca passou mesmo pela minha cabeça. Eu encaro o problema dessa forma. É a vida, faz parte, tá tudo certo. Também comentou sobre a situação que você estava passando durante a pandemia e considerando esse novo normal que foi imposto sobre a gente, como a pandemia afetou sua rotina profissional e como você vê que ela será no futuro? Olha, Gustavo, é curioso esse negócio da pandemia, né? Eu vou ser honesta, assim, o primeiro mês para mim foi muito difícil. Muito difícil porque entra aquela coisa de você se colocar no lugar do outro, né? Eu não conseguia falar com meu chefe. Eu fiquei um mês tomando diversas decisões, resolvendo um monte de coisa sem resposta dele. Eu tava assim,
enfurecida. Eu falava, mas que falta de respeito, a pessoa não me responde, eu mando e-mail, não responde, eu mando WhatsApp, não responde. Bom, eu vou ter que assumir risco, né? Minha função, tá tudo certo, vamos assumir risco. Só que aí as coisas vão acontecendo e você vai colocando a cabeça no lugar. Então eu entendi que eu estava julgando uma decisão dele, que era muito difícil. Ele, enquanto dono de diversas empresas, imagina o prejuízo, né? Imagine a cabeça de uma pessoa dessa, imagine a preocupação com milhares de funcionários tendo que tomar decisões sobre tudo isso. Então, foi um mês difícil de adaptação. E quando a minha ficha caiu, eu mandei um e-mail para ele dizendo, olha, eu tô com muita dificuldade de comunicação com você, mas eu entendo o que você está passando. O que eu quero dizer é que eu tô super à disposição, que eu acho que é importante a gente conversar, porque tem muita coisa acontecendo. Por outro lado, o que eu fiz? Eu tive muito perto da minha equipe. Então, tive em contato com todo mundo, mandei presentinho, fiz o que eu pude para amenizar a dor dessas pessoas. Mas te dizer que o começo foi fácil, não foi. E depois segui um fluxo muito normal, eu já estou de volta ao escritório. Acho sim que a pandemia vai trazer muita coisa para o digital, tanto é esse evento que a gente está fazendo agora. Não tenho problema com isso, porque depois que as coisas se normalizaram, entraram nos eixos, tanto faz eu trabalhar no escritório como eu trabalhar da minha casa. Agora, por um gosto pessoal, eu prefiro estar dentro do escritório. E eu acho que é isso, acho que as pessoas têm que ter uma consciência do que está acontecendo, parar de julgar ou julgar e depois ter o olhar mais apurado para o outro, para que a gente possa realmente estar em harmonia. Não vai ter jeito, a gente tem que se adaptar ao que nos é imposto para nós. Não dá para a gente fugir da realidade, né? Com certeza. Rosana, nós temos aqui para o público fazer algumas perguntas e me foi encaminhado aqui uma pergunta da Rosana Martinez e ela gostaria se você saberia mensurar o tamanho do mercado para a área do Lifestyle Manager. Não sei mensurar em números, mas eu sei que no Brasil a gente tem digo sim, que é uma parte privilegiada, então trabalhar num family office não é uma vaga fácil, até porque envolve muito sigilo, né? Envolve muita responsabilidade. Então, geralmente, para contratarem uma secretária para essa função como eu tenho, demanda indicação, entende? Então, assim, não consigo mensurar. Sei que no Brasil a gente tem aí, em média 50 family office, tá? Então, temos que pensar em 50 vagas. É isso que a gente tem. Ok, pensando um pouquinho mais sobre a questão de compliance que você acabou de citar, como está sendo a sua adaptação à LGPD? Curioso, boa pergunta, Gustavo. Eu estou fazendo agora um trabalho com TI do nosso grupo e estou fazendo um trabalho específico para o secretariado, porque tudo bem que a empresa ela tem muita coisa sigilosa, mas a gente está falando de uma pessoa física, né? Uma pessoa física afortunada, então isso é muito mais delicado. Então, eu estou fazendo um trabalho especializado em cada tipo de atividade que eu faço. Eu vou até disponibilizar isso depois lá no meu Instagram, porque vai ficar muito legal e vou apresentar em breve aqui e para poder implementar. Então, até dezembro eu vou implementar isso aqui. Obrigada, Rosana. Eu queria de novamente reforçar que estamos abertos para questões. Caso alguém tenha alguma pergunta para a Rosana, por favor, encaminhe, tá bom? À disposição. Sim, estamos à disposição para poder falar sobre isso. E eu acho que, enquanto esperamos, eu posso passar a palavra para a Helena. Bom, enquanto a gente espera por mais algumas perguntinhas, Rosana, qual que é a sua mensagem de esperança para nós, profissionais de secretariado, que estamos cursando, os profissionais que estão nos assistindo? Qual que é a sua mensagem assim, de esperança para aquecer o nosso coração nesse momento? Helena, para mim, assim, ó, honestamente, eu acho que a gente tem que ser útil. A utilidade, para mim, é o que traz todo o resultado da nossa vida. Se a gente não é útil para alguma coisa, a gente acaba se sentindo realmente perdido.
Então a gente fala assim, eu preciso encontrar o meu propósito de vida, não sei se realmente o meu propósito de vida é ser secretária. Mas se a gente parar para pensar que a utilidade, ela está quando a gente acorda e a primeira coisa que a gente tem que fazer são as nossas obrigações. O que é a nossa obrigação? É dobrar a nossa cama, arrumar a nossa cama, é escovar os dentes, é tomar banho. Quando a gente entende que a gente tem que fazer o que deve ser feito, ou seja, a gente vai dando andamento na nossa vida pelos nossos deveres, e quando a gente se predispõe a ser útil para alguém, automaticamente a gente vai preenchendo aquelas lacunas, aqueles vazios que a gente vai buscando. Eu preciso encontrar um propósito, eu preciso encontrar um marido, a gente fica buscando um monte de motivação o tempo todo. E se a gente se der conta que a motivação, ela não existe, ela existe quando a gente realmente cumpre o nosso papel no dia a dia. Então, você ser útil a alguém, você tá ali honrando um trabalho, fazendo o melhor por aquela pessoa, você pode ter certeza que você está se preenchendo de um monte de coisa, inclusive de amor, de autoestima, de você saber que você vale para alguma coisa na vida. Então, eu acho que não tem nada melhor do que você ter o senso de utilidade. Isso, para mim, é super importante. Eu vivo a minha vida dessa maneira e as coisas só foram acontecendo quando eu entendi tudo isso. Então, eu deixo essa mensagem. Seja útil e toda vez que alguém chegar até você, use essa frase, deixa comigo, né? Quando seu chefe te pedir alguma coisa, deixa comigo. Quando o fulano te pedir, deixa comigo. Quando você é essa pessoa aberta a resolver, a estar apta às coisas, você certamente vai ser uma pessoa totalmente respeitada onde você pisar. Rosana, você falou um pouquinho sobre o seu Instagram, você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre o seu trabalho nele? Posso? Claro, Gustavo. Em 2017, quando eu já estava atuando no lifestyle, que eu percebi que era super importante assim essa área e que poucas pessoas conheciam, até por ser um mercado pequeno, que é o mercado, né, o mercado financeiro que atua no lifestyle, eu falei, gente, eu preciso trazer essa minha visão para essas pessoas. Porque eu comecei lá de baixo, eu comecei lá atrás, venho de uma família extremamente simples, paguei minha faculdade. Então, se eu cheguei ali, eu precisava mostrar qual é o caminho para essas pessoas. E foi quando eu criei o meu Instagram para poder dar dicas. E as coisas foram acontecendo ali, através desse Instagram eu fui chamada para fazer algumas palestras e, enfim, várias coisas aconteceram. E agora, no decorrer da pandemia, eu sempre fui muito cobrada por essas pessoas que me seguem. Rosana, por favor, dá um curso, eu preciso de um curso, eu preciso de uma mentoria, mas eu não tinha tempo. E aí a maneira que eu encontrei de conciliar tudo isso, de trazer todas essas pessoas para perto, foi montando um curso online. Então, eu lancei o meu curso online esse ano, agora em agosto. Limitei ele a 100 alunos e foi um sucesso. Eu fechei a turma muito rápido. Durou 3 meses. Foi o melhor projeto da minha vida. Eu sou muito grata a isso. Então, é um curso onde eu falo desde o começo do secretariado até a parte estratégica do lifestyle. Falo de negócios, falo de tudo que vocês possam imaginar. Eu vou abrir agora a segunda turma em outubro. Então, assim, é um trabalho que não é o meu trabalho principal, mas que me dá muito prazer em fazer. Eu sou muito grata em poder ajudar as pessoas que me seguem. E sou muito feliz, ainda mais feliz pelo resultado que todos os dias as pessoas me contam que aconteceram mediante o que eu falei ou o que eu indiquei e tudo mais. Então, eu tenho ali o Instagram, que se vocês me permitirem é o @rosanapereira.sp. E lá tem um pouquinho mais da minha vida. Muito obrigado. A Genilda Soares Mendonça, ela está perguntando qual seria a faixa etária para o profissional de secretariado no mercado atual, se você saberia nos dizer, tendo já essa visão mais ampla. Não acredito em faixa etária, acredito que há pessoas boas e toda pessoa que é boa, ela vai ter oportunidade no mercado. Ela pode ter 20 anos, como ela pode ter 50 anos. Agora, eu não vou ser hipócrita de dizer que tem empresas que têm preconceitos com pessoas mais velhas, ao mesmo tempo que tem empresas que têm preconceitos com pessoas mais jovens, porque acreditam que são pessoas que ainda são cruas, imaturas. Então, a gente tem de todo tipo de coisa.
Agora, o ponto central para mim é, se você é bom, você sempre vai ter trabalho. Muito obrigada pelas suas palavras. A Aura Riquena, ela perguntou, Rosana, quais são as suas motivações para continuar e estar sempre se mantendo atualizada? Conhece essa palavra? Muita conta para pagar, muito boleto. É a minha maior motivação. Gente, eu sou muito entusiasta do conhecimento. Eu adoro aprender, eu adoro estar antenada à vida, às coisas que acontecem. Então, até as pessoas podem me perguntar, Rosana, qual curso de secretariado você fez, né? Eu não fiz curso de secretariado, eu fiz a graduação de secretariado, mas eu nunca me dediquei a outros cursos voltados ao secretariado. Eu sempre entendi que se eu fosse aprendendo sobre outros assuntos, eu conseguiria trazer essas coisas, ou seja, pegar essas conexões para minha área, trazer analogia disso tudo para minha área. E foi o que eu fiz no decorrer da minha vida. Então, eu fiz curso de filosofia, e o curso de filosofia foi fundamental. Eu trouxe muita coisa da filosofia para o meu dia a dia de trabalho. Eu fiz curso de finanças para não financeiros, para que eu pudesse realmente melhorar. Então, eu fui, busquei minha pós-graduação. Eu adoro cultura, eu adoro arte, então eu acho que essas coisas me alimentaram de tal forma que enriqueceram o meu trabalho. Então, eu acho que motivação, ela não existe, sabe? É como se não existe motivação. Existe você acordar e querer ser melhor todos os dias. E como que você quer ser melhor? Buscando coisas que vão te agregar. Acho que é isso. Muito obrigada. A Natália Rodrigues, ela falou, Rosana, você pensa em deixar o seu cargo a curto prazo para se dedicar ao empreendedorismo? Digo isso, pois fui sua aluna no curso e vejo e admiro muito o quanto você se dedica a esse trabalho pessoal seu. Muito boa essa pergunta. Eu acho que a longo prazo, talvez, eu gosto muito do que eu faço, né? E assim, ó, eu não quero que soe aqui de uma forma egocêntrica, mas eu faço muito bem o que eu faço. Quando a gente faz uma coisa muito bem, a gente se dedica tanto àquilo que todos os dias você vai melhorando esse trabalho. Então eu costumo falar, eu não foco no que eu sou ruim, eu foco no que eu sou boa, porque cada dia eu vou ficando melhor nisso. E eu tenho tido resultados extraordinários no meu trabalho. Assim como eu tenho tido trabalhos extraordinários nesse trabalho pessoal, que é o do secretariado. Foi emocionante. Se ela é minha aluna, ela vai entender. Foi muito emocionante o final do curso. Mas eu penso hoje assim, ó, por que eu não posso estar aqui e empreender? É o que eu tenho feito. Então tá funcionando os dois. Seguiremos dessa forma. Até quando, não sei. E de maneira nenhuma foi egocêntrico. Eu acho que, na verdade, é ótimo que você consiga reconhecer a sua excelência e transparece toda a excelência que você tem. Obrigada, Gustavo, É querido. muito bom. A Bruna, ela perguntou se você pensa que o Lifestyle Management possa ser realizado na modalidade de secretariado remoto. Total. No meu curso, inclusive, eu tenho um módulo que eu falo sobre isso. Certamente você consegue fazer. Eu acho que o único desafio disso é quando eu falei a questão do sigilo, da confiança. Para uma pessoa dar a vida dele na sua mão, ele precisa confiar muito em você. Então, para você atingir essas pessoas, né, que têm patrimônio alto, elas precisam confiar em quem elas estão trazendo esse trabalho. Então, se você conseguir atingir uma pessoa de um family office, certamente essa pessoa vai te indicar para o outro family, que vai para o outro family, e você pode crescer muito. Então, é uma excelente oportunidade. Mas a trava é o primeiro cliente. Teve o primeiro cliente, aí tá tudo certo. Eu acho que isso já traz um gancho para uma outra pergunta que nós recebemos aqui, da Amanda Abreu. Ela falou, olá, Rosana, boa noite. Estou no meu primeiro emprego efetivo na área de secretariado, iniciando. Também trabalho na Family Office e toda semana aparecem atividades extraordinárias e meu chefe é do tipo que deixa tudo na minha mão e quer só ver o resultado. Ele nunca tem uma secretária. Às vezes me sinto perdida e com medo de tomar decisões erradas. Que conselho você me daria, já que estou iniciando? E ela agradeceu por você estar compartilhando suas experiências. Que bonitinha. Tô me vendo, viu? Tô me vendo. Meu chefe também é uma pessoa que delega tudo, tudo. Isso é muito bom.
Eu falo, o melhor chefe é aquele que deixa tudo na sua mão. O pior chefe é o controlador, porque ele é tão inseguro que ele quer segurar tudo ali com ele. Então, a pessoa que delega tudo te dá a maior oportunidade da sua vida, de você se desenvolver aos trancos e barrancos, mas você se desenvolve. Tudo o que eu fiz, ninguém me deu a mão e falou, Rosana, é assim, assim, sabe? Eu aprendi sozinha, eu aprendi sobre o mercado onshore, sobre o mercado offshore, que eu atuo no Brasil e fora do Brasil, então eu administro coisas fora do Brasil, e nunca ninguém me ensinou. Eu tive que buscar, eu tive que vasculhar, tive que entender tudo. Então, a minha dica é, não tenha medo, faça tudo com muita responsabilidade. Peça ajuda das pessoas que atuam com você. Se você tiver dúvida, por favor, como que eu faço isso? Você me ajuda? Eu nunca tive medo de pedir ajuda para os meus colegas de trabalho. Então, se eu tinha uma dúvida financeira, eu chegava no CFO e falava, eu tenho um problema aqui, você me ajuda? Eu não sei por onde começar, é assim, assim, assim. Tem um problema aqui? E chegava no diretor jurídico, você me ajuda? Estou com essa minuta, será que eu analisei certo? Será que eu deixei algum ponto passar? Gente, a gente não pode ter medo de pedir ajuda. É só assim que a gente consegue se desenvolver. Então, você tá com a faca e o queijo na mão. Aproveite essa oportunidade. Faça tudo o que você puder. E valide tudo com o seu chefe. Faça ali sempre um resumo. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Eu pensei em fazer assim, pensei em fazer assado. Ou eu fiz assim, eu fiz assado. Reporte para ele. Ele tem que ser o seu parceiro nessa hora também. Não tenha medo, não. A gente erra, viu? E erra muito. Para depois a gente acertar. A gente vai errar 90%, vai acertar 10%. E aí depois você vai mais acertando do que errando. Mas a conta é essa. Nós estamos tendo um feedback muito positivo aqui da live, Rosana. Tem muitas pessoas tendo o seu feedback, agradecendo você estar compartilhando suas experiências. E a nossa professora, a professora Luciana, pediu a palavra para que ela fizesse uma pergunta para você. Então, Lógico! Eu estou passando a palavra para a professora Luciana. Olá, Rosana, de novo, né? Rosana, na verdade, assim, a gente está vindo mais perguntas. Eu falei, eu tenho uma para fazer, mas já faz um tempinho eu falei, não, né? Nossos participantes aí, por favor, coloquem eles na frente. Nós temos aqui, estou vendo, estou muito feliz porque a gente tem alunos, ex-alunos, nós temos aqui profissionais, que eu sei que são profissionais gabaritados na área, temos a Pepita, a querida Pepita aqui, né? Uma celebridade, né, na área do secretariado. Legal. Sim, né? Então, temos muitas pessoas aqui conhecidas e eu estou muito feliz aqui pelo engajamento de alunos e ex-alunos. A pergunta que eu tinha para te fazer, na verdade, eu ia pedir para que você contasse um pouco da sua experiência, mas eu acho que você já trouxe tudo isso aqui no sentido de dizer a questão de que, às vezes, as pessoas leem o currículo, leiam lá, vão ver o LinkedIn da Rosana, né, vão ver o que a Rosana já fez, tudo isso que você está contando, e às vezes pensa que a gente fala assim, mas deve ter sido muito fácil, né? Deve ter sido, não subestimando de forma alguma, mas aí você já contou, né? Eu paguei minha faculdade, eu fui atrás, eu descobri que eu precisava deste curso para que eu ficasse melhor, né? Então, eu queria, embora você já tenha falado bastante desse assunto, mas eu queria reforçar, porque a gente temos aqui bastantes profissionais gabaritados e tudo mais, mas a gente também tem muitos jovens que estão começando e que às vezes vêm os obstáculos e fala, eu não vou chegar numa Rosana Pereira, né? Vai ser muito difícil. Então, que você contasse um pouquinho também, assim, a Rosana nessa jornada, como foi? Né? Professora, que boa pergunta. Acho que é um ponto super importante para a gente abordar. Primeiro, o que eu quero dizer é o seguinte. Tá, a Rosana tá aqui, né? A Rosana tem um cargo super importante, a Rosana ganha super bem, a Rosana tem de uma família muito interessante, é tudo muito lindo, tudo muito legal. Mas, estar aonde eu estou não necessariamente vai ser posição de todo mundo. Por quê? Porque a Rosana é solteira, Rosana não tem filhos, Rosana não tem marido para cuidar, né? Rosana tem exclusividade com a vida dela e com o trabalho dela. Então, a minha dedicação 100% ao meu trabalho certamente facilitou todos esses degraus. Se eu te disser que se eu tivesse 2 filhos e um marido, eu tenho quase certeza que eu não estaria onde eu estou.
porque não tem como, gente, né? A gente tem... Quando você fala assim, a vida tem que ter equilíbrio. Talvez tenha que ter equilíbrio. Só que tem coisas que não tem como você atingir, porque você tem outras prioridades. Então, a minha prioridade sempre foi a minha vida pessoal e o meu trabalho. Eu não tinha filho, não tinha marido. Tem a minha casa, que a empregada lá resolve as coisas para mim. Então, é muito mais fácil estar nesse caminho. Porém, mesmo não tendo, né, uma família, outras responsabilidades além do meu trabalho, é óbvio que também não foi fácil chegar até aqui. É muito claro isso. Eu lembro que eu pegava ônibus fretado 5h30 da manhã para eu ir para o meu trabalho. De lá eu ia direto para a faculdade. Eu chegava em casa meia-noite. Eu tinha uma chefe horrível, carrasca de tudo, uma pessoa que era muito difícil mesmo. Eu lembro de quantas vezes eu entrei no ônibus fretado 5h30 da manhã chorando, mas chorando. Só que eu não tinha escolha. Eu tinha faculdade para pagar, eu tinha conta na minha casa para ajudar os meus pais. Então não tinha como eu ficar escolhendo. Eu entendia que a vida, ela era aos trancos e barrancos mesmo. Então eu passei por muitas coisas. Eu tive chefes difíceis. Até hoje não é fácil, né? A gente lida com um ser humano, a gente lida com uma pessoa. E essa pessoa, ela tem diversos problemas. A gente tem diversos problemas. Então, esses pontos são super importantes a gente levantar. Todo mundo vai ter uma história. Eu tenho a minha história, só que a gente não pode se apegar ao recorte triste da nossa história, né? A gente tem que pegar esse recorte, deixar de lado e tocar a nossa vida. Agora, dizer que foi tudo muito fácil, tudo mentira. Nada é fácil. Não é, hoje, essa semana, foi a minha pior semana do ano. Eu tô doente, um monte de coisa errada aconteceu. Nossa, tá daquele jeito. Mas eu tô aqui, eu tenho que trabalhar, eu assumi compromisso com vocês, né? A gente tem um monte de coisa por trás. Eu tomei uma carcada do meu chefe, porque eu fiz um negócio errado. Então, assim, gente, é a vida acontecendo. Não é fácil. E digo também, nem todo mundo consegue chegar em determinados pontos. E isso não pode ser uma frustração. A gente tem que estar aberto e instalado na nossa realidade. Qual que é a sua realidade? A minha realidade é essa, justamente porque eu já contei. Eu não tenho família, eu não tenho filho. Minha responsabilidade é só meu trabalho. Tá tudo certo. Agora, se você tem, não se culpe, não se julgue, né? E não fique se lamentando. Faça o seu melhor dentro do que é a sua possibilidade. E tá tudo certo. Rosana, eu vou trazer para você mais uma pergunta da Gislaine Spínola. Acho que entra até um pouco nessa parte de organizar a nossa rotina com a nossa profissão. Então, ela pergunta, Rosana, às vezes me sinto perdida nos meus afazeres diários. Como posso facilitar minhas obrigações e cumprir todas as minhas metas? Sinto-me lisonjeada em participar de uma live sua. Que bonitinha, obrigada. É outra live de secretariado. Agora vai ficar uma De live de secretariado aqui. Opa! Voltamos. Vamos lá. Pronto, né? Opa, Rosana... Ana, desculpa, vocês estão mutados, um segundinho. Voltei. Voltou. E, Helena, então ela quer saber como que ela se organiza, porque ela tá cheia de coisa para fazer, certo? Isso, ela quer saber como conciliar as obrigações diárias e cumprir as metas dela. Perfeito. Ó, eu acho que não tem regra para nada nessa vida. Não existe regra, existe o que funciona para você. A gente tem algumas características, a gente tem alguns comportamentos, então por isso que eu falo, é tão importante a gente se conhecer, porque eu posso chegar aqui e falar para você, olha, você tem que chegar todos os dias, fazer uma lista do que você tem para fazer ali no seu dia e começar a cumprir. Mas às vezes você não é essa pessoa do papel, você não é essa pessoa de ter cronograma e organizar. Então eu posso estar te falando uma coisa que não vai funcionar. O que eu faço, né? Eu, Rosana, como para mim funciona. Eu tenho ali todas as minhas atividades muito bem desenhadinhas. Eu tenho um caderno, que esse caderno para mim, ele tá lá no meu Instagram, ele é a coisa mais boba do mundo, mas é a coisa que mais funciona para mim. Tudo o que eu tenho para fazer está no meu caderno. E tudo o que eu vou fazendo, eu vou apenas
preenchendo o quadradinho de que aquela função está resolvida. Não, assim, ó, se eu virar para você e falar assim, olha, existe uma bola de prata aqui, que olha, a situação é essa, tem que fazer assim, eu estou mentindo, eu não estou aqui para enrolar vocês. É assim, ó, sentar na tua cadeira e começar a trabalhar, não se dispersar, né? Esquece um pouco o celular. É isso, gente, é focar no que tem para fazer. Não tem outro jeito, é igual arrumar a tua casa, quando você resolve fazer a faxina. Se você sentar, agora eu quero ver um pouquinho no Instagram. Agora eu vou trocar aqui um pouquinho da música. Pronto, você já está perdendo tempo. Agora eu vou atender o telefone. Não dá. É focar, saber o que é prioridade, o que seu chefe te pediu. É isso. Qual que é a prioridade? Gente, eu falo, prioridade é o que o seu chefe te pediu. Ele quer aquilo resolvido. O que tá chegando e-mail, tá chegando não sei o quê, dá uma olhada de rabo de olho, vê se é tão importante ou não, mas vai tocando o que o seu chefe pediu. É isso, o foco é ele, sempre. Então não tem mesmo de falar aqui, eu vou mentir, vou te enganar. E eu não tô aqui para enganar ninguém, não. Eu tenho para você mais uma pergunta da Simone Pereira. Sabemos que a dedicação e o suporte a esses altos executivos exige muita entrega e dedicação, mas como impor determinados limites sem parecer que você não está disponível e sem parecer que é má vontade? Simone, eu acho que é o que eu falei no comecinho, né? O que é limite para você? Sabe, assim, todas as pessoas, elas sabem até que ponto elas podem chegar, até onde ela acha que dá para ela fazer. Então, quando você perceber que aquilo não funciona para você, não tá dando certo, eu acho que primeiro você tem que deixar de fazer. E aí você vai saber como que ele vai reagir ao seu não, né? Porque tem muito problema que é assim, a gente mal acostuma o nosso chefe. Então, você mal acostumou ele, né? Você atende ele no sábado, você atende ele no domingo. Daí, chegou um final de semana que você falou, não, eu tô de saco cheio, não vou atender ninguém esse final de semana. Na segunda-feira, você chega no escritório, e aí ele vai estar de bico, ou ele vai perguntar, pô, te liguei no sábado, te liguei no domingo. E aí você tem que ser muito profissional. Sim, você me ligou, mas eu não estava com o meu celular perto, né? Como que você quer fazer essa dinâmica? Você acha que vai ser, né? Você acha que você vai precisar de mim agora aos finais de semana? Então, assim, porque se você precisar de mim aos finais de semana, a gente precisa rever algumas coisas. Então, de repente, eu preciso de um celular da empresa, ou não vai dar certo, né? Durante o final de semana eu tenho algumas outras demandas, a gente precisa pensar sobre isso, vai ser difícil te receber no final de semana. Não dá. A gente não tem que ter medo, a gente tem que dizer o quanto aquilo nos afeta. E quando a gente toma uma decisão, a gente tem que pensar assim, ó, o que eu estou perdendo com isso? Nunca é o que eu vou ganhar, mas assim, o que eu vou perder? Se eu não atender o meu chefe no sábado, o que eu vou perder? E se eu perder, o quanto isso vai ser sofrido para mim? Nunca pense o que você vai ganhar, mas o que você vai perder, o quanto isso vai ser prejudicial. Então, se você conseguir fazer esse equilíbrio, talvez seja mais fácil você chegar numa conclusão e chegar num posicionamento. Não é porque você é uma funcionária que você não pode ser honesta, né? Não é porque você é uma secretária que você não pode se posicionar. As pessoas, gente, elas gostam de pessoas que tenham opinião. Pessoas que vão lá e digam, olha, não tem problema nenhum, posso fazer isso para você. Só que nesse final de semana eu não pude porque eu tinha isso, compromisso. A pessoa não te obrigar as coisas. Ela pode gostar ou não, ela pode achar que você serve ou não. Então, esse é o risco que você vai correr. E aí você pensa. Agora eu tenho mais uma pergunta para você, Rosana, mas essa pergunta é minha. Porque eu estou cursando esse curso de secretariado, eu estou amando, eu estou aprendendo muito. É a minha segunda graduação, eu já tenho uma, só que essa bagagem está sendo magnífica para mim. Só que o meu porém, eu não estou 100% certa de que eu quero seguir como secretária. Estou me especializando em uma área que não é, talvez seja como a sua, ela tem um mercado muito pequeno ainda, está em crescimento. E até o momento eu não sei realmente se eu quero ser uma secretária ou se eu quero apenas trabalhar em consultoria numa área específica. Que conselho você teria para mim ou para outra pessoa que está na dúvida, está cursando ou já está trabalhando, mas ainda não se encontrou, não tem certeza de que é o que realmente quer seguir? Helena, eu vou voltar naquele ponto que eu falei.
A gente passa, às vezes, a vida inteira buscando o tal do propósito, o tal do que eu quero para minha vida, o tal do que eu vou fazer da minha vida. Quando eu acho que a coisa mais simples do que a gente pode imaginar. O que você faz que te faz sentir uma pessoa útil? Eu vou te dar um exemplo. Rosana, eu posso trabalhar no escritório ou eu posso trabalhar fazendo faxina na casa de uma pessoa. Eu posso ser recepcionista. Eu tenho uma vaga de recepcionista que eu passei e eu tenho uma vaga para ser faxineira na casa de uma pessoa. Só que a liberdade de eu estar na casa da pessoa fazendo a faxina, eu gosto de organização, eu gosto de limpar, é uma coisa que eu adoro fazer. Eu acordo feliz de ir lá e fazer aquilo. Por quê? Porque eu arrumei toda a casa. Quando a minha patroa chega, a casa tá toda limpinha. Ela adora a casa. Eu saio de lá, a casa tá cheirosa. O que acontece? Essa pessoa, ela tá vendo que o que ela faz dela uma pessoa útil. Então, quando a gente fala, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero seguir, a gente tem que partir desse ponto. Eu tô sendo útil no quê? Às vezes, Helena, você é uma super filha, você cuida super bem da sua mãe, ou você cuida super bem do seu pai, você tem essa característica. Isso já é uma utilidade. E aí você percebe que, poxa, eu sou uma pessoa boa em servir. Então, se eu fizer uma atividade que vai ser servindo as pessoas, isso vai me preencher de alguma maneira. Se isso me preenche, certamente eu vou pegar gosto por isso e eu vou querer fazer cada vez mais isso. Então, o tal do propósito, ele, no fundo, ele não existe. Porque é você acordar e você entender o que você pode fazer que te traz utilidade. É isso. Então, quando você tem esse contraponto, começa a pensar, cara, eu sou útil no quê? No que eu sou muito útil? Porque às vezes você tá ali, eu quero ser CEO de uma empresa, mas você é tão boa fazendo torta de morango, e todo mundo ama a sua torta, e você se sente super feliz toda vez que alguém elogia a sua torta. É aquilo que te preenche. A gente tem que parar um pouco com essa idealização de que eu tenho que ter uma carreira acertada, eu tenho que decidir o que eu tenho que fazer. Não, gente, a vida é mais simples do que isso. É assim, ó, aonde eu sou útil, no que eu sou útil. Eu acho que se você trouxer essa reflexão para você, talvez você consiga identificar o que te encaixa mais, sabe? Essa é secretária, essa é consultora, ou é a outra função, outra atividade que você tinha. Porque a gente foca muito em fazer as coisas que nos dão prazer, e às vezes você pode estar assim, ó, tô no escritório, não aguento mais, mas você é muito boa fazendo aquilo que você faz. E aí você fala, sabe qual que é o meu sonho? É trabalhar fazendo massagem numa praia, e vão vir os clientes, eu vou estar ali naquele lugar fazendo a massagem, vai ser uma delícia. Só que vai passar 3 meses, 4 meses, você vai ver que aquilo era prazer. E prazer tem prazo de validade. O que é bom a gente fazer, o que vai, na verdade, perpetuar para a nossa vida, é no que a gente é bom em fazer. E isso não é que é bom, você é bom em fazer. Isso é o prazer que você deseja. E se a gente viver em função do prazer, ele tem validade. Então a gente se frustra e aí fala, não é isso que eu quero fazer. Não é secretária, não, é ser massagista. Não é mais massagista, agora é decoradora. E aí você vai batendo cabeça o tempo todo. Então quando a gente para e fala, no que eu sou boa? Eu sou boa nisso. Você pode ter certeza que você vai decolar, porque é no que você é boa. E quando a gente é bom, sabe o que acontece? A gente, além disso, ganha dinheiro. É isso. O que te traz resultado é quando você é bom. E automaticamente você ganha dinheiro com isso. Ponto. A gente não pode... Eu não vou ser hipócrita de falar para você, eu trabalho aqui porque eu amo. Não, eu amo servir, isso sem dúvida. Mas eu amo dinheiro também. Então, é tudo útil ou agradável, sabe? Não tem como eu ficar numa praia fazendo massagem, porque eu amo ser massagista, mas vou ganhar R$500 no mês. Isso não vai preencher meu coração, porque eu tenho boleto para pagar. Uma hora isso vira um problema. Entende? Eu acho pertinente de poder comentar um pouquinho com você sobre os comentários e as devolutivas que estamos tendo nos comentários aqui no chat. Uhum. A Francine Maiati, ela falou, nossa, me ajudou muito.
Tenho participado de lives sobre propósito, fico perdida em encontrar o meu. Sua simplicidade acaba de me ajudar a encontrar. 1000 vezes obrigada. Estão tendo muitas devolutivas extremamente positivas sobre a live, sobre a sua experiência que você está passando pra gente. Ah, que bom. Ótimo para poder agregar o que a gente já tem da experiência prática ou da experiência teórica que a gente aprende no curso. Esse contato é muito esclarecedor. Ai, Gustavo, fico muito feliz, gente. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, de verdade. E a gente também está muito feliz de você estar conosco. Foi uma honra e foi um prazer você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Prazer é todo meu. Uma semana super especial, né? Eu acho que assim, poder abrir o evento, gente, para mim é uma gratidão enorme estar aqui. E quero desejar assim, o melhor para esses, né, estudantes, para vocês que já estão na área. Não se apeguem a muitas coisas, façam sempre o básico da melhor maneira possível. Eu costumo dizer, gente, cuidem da base. Isso é para tudo, é para trabalho, é para vida. Faça muito bem o seu arroz e feijão, sabe? Porque quando a gente está muito bem encorpado, tudo que vem vai só contribuindo, né? Vai só complementando. A gente vai aparando as arestas, a gente vai botando a cerejinha no bolo, até que fica aquela coisa maravilhosa. Então é isso. Bom, Rosana, eu acho que não temos mais perguntas, mas faço das palavras do Gustavo as minhas. Foi simplesmente incrível como realmente o pessoal está comentando. A sua resposta à minha pergunta foi... Eu fiquei até um pouco emocionada, porque é uma coisa que a gente realmente pensa a respeito, mas a ficha não cai, né? Então, assim, de forma geral, eu queria muito te agradecer pela sua participação, por abrir o E7 com a gente. Foi maravilhoso, foi incrível. Então, muito obrigada em nome da minha turma, né, dos organizadores aqui. E eu, assim, eu tô sem palavras porque foi demais essa participação. Muito obrigada mesmo. Não, imagina, eu que agradeço, assim, prazer enorme de verdade. E quem quiser me acompanhar, já sabem, tem lá meu Instagram, fiquem super à vontade. Estou sempre à disposição, sempre que eu posso eu respondo, abro as caixinhas todo dia para responder pergunta lá. Então, vamos interagir sempre. Obrigada, gente, de verdade. Bom, Rosana, eu quero muito agradecer a sua participação. Eu acho que você deu o tom do EA7, que essa participação maravilhosa, que seja de fato assim, que permeie os outros dias. Eu acho que entrar de uma forma tão positiva, tão energizante e inspiradora como a gente entrou hoje, num formato totalmente diferente, é o meu primeiro desafio, como tem sido dos demais colegas que organizam eventos, então eu estou muito feliz. Eu acho que, assim, você falou eu até coloquei aqui no chat, né, muitos assuntos complexos que você trouxe com uma simplicidade, e essa simplicidade toca o coração. Então, eu acho que muitos aqui, pelo que a gente acompanhou, saem dessa live tocado. Então, eu acho que nós temos um outro propósito também, que às vezes a gente não percebe. Então, eu tenho certeza aqui que várias vidas foram tocadas, vários profissionais, então, várias mães, várias pessoas que ficaram, uma das palavras que você falou, eu tenho que rever essa live com muito carinho agora, aliás, ela vai ficar disponível depois no canal do YouTube da FECAP, mas é a questão das prioridades. Então, isso me tocou bastante, porque às vezes a gente fica ali no malabares e joga um prato para fora, né? Não está dando, joga. Quais são as suas prioridades? Então, eu acho que isso serve para todos nós. E algo que você falou bem no começo, e quem é meu aluno, quem já foi meu aluno sabe, eu sempre falo, gosta de servir? Está na profissão certa. Não gosta de servir? Repensa. Mas é o servir no sentido de trazer o processo de uma forma mais humanizada, não é o servir no servilismo total. Então, eu acho que essas duas palavras me tocaram bastante, a prioridade, né? Tocou de uma outra forma, talvez eu precisasse pensar sobre ela, e vou refletir, e o servir, porque é algo que eu gosto bastante quando a gente toca na profissão. Então, muito obrigada mesmo, né? É realmente assim, que esse seja o tom dos nossos próximos 3 encontros. Né? Ai, professora, que linda, muito obrigada. Eu acho que eu só quero complementar, assim, que eu acho que é uma coisa que é fundamental, conforme você foi falando, me veio aqui à cabeça,
que a gente tem que ter, sim, pessoas como referência, isso é muito importante, mas a gente não pode olhar aquela pessoa e achar que a gente vai conseguir ou que a gente tem que chegar onde ela está, porque cada um tem a sua história. E às vezes o lugar que alguém está não necessariamente é o lugar que você vai conseguir chegar. E tá tudo bem, né? Eu, assim, tô super honrada de estar aqui. Quero desejar sucesso para os próximos dias, parabenizá-los, parabenizar o Gustavo, a Helena, você, professora, agradecer pelo convite, uma honra mesmo estar aqui. Foi muito gostoso esse bate-papo. Estou extremamente feliz que os próximos convidados também possam trazer o melhor deles para vocês. E é isso, contem sempre comigo, eu estou sempre à disposição. Sucesso, parabéns mais uma vez. E quero também, né, além dos agradecimentos da Rosana, eu quero agradecer a equipe organizadora, todos, né, a sala tem 42 alunos, a sala foi dividida em equipes, cada equipe ficou responsável por um dia. Como vocês viram, eu fiquei completamente nos bastidores, porque eu sei que eles têm... O brilho é deles, o protagonismo é deles, então estou muito orgulhosa de todos vocês. Gustavo, né, colocou a carinha hoje, a Helena, mas a gente tem toda uma equipe aqui também que pensou nas perguntas, que elaborou o script. Então, estou muito orgulhosa mesmo desse protagonismo que vocês assumiram. Eu não tinha dúvidas, Gustavo me ligando à tarde, vai dar tudo certo, né? Então, é isso, acreditem em vocês. Vocês mostraram hoje que vocês são capazes. Vocês abraçaram um novo comigo, porque para mim também era novo, eu sempre deixei isso muito claro para vocês, e fomos juntos, estamos juntos, né? Ao público também, muito obrigada, né, por dedicarem o tempo da noite de vocês para estarem aqui, né, mais um EA7 num formato diferente, espero que tenham gostado. Obrigado pelas perguntas, por todas as interações aqui no chat. É realmente muito enriquecedor, faz tudo valer a pena, não é verdade? Né? Então, Gustavo e Helena, com vocês agora. Né? Antes de encerrarmos a live, nós gostaríamos de fazer uma homenagem que a voz agora no começo. E é isso, gente. Estamos muito gratos por termos todos aqui e por essa live incrivelmente enriquecedora. E só elogios. Não tenho nem para poder expressar o quão grato e o quão feliz eu tô com o sucesso que está sendo. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Na próxima semana, então, no dia 8, a gente tem uma live, então, que vai tratar sobre a questão da inteligência artificial e o secretariado executivo. Nós vamos ter aqui a participação da Renata Fontes, uma secretária executiva, e de um gestor de inteligência artificial da TOTS. Estão todos convidados, se ainda não fizeram as suas inscrições, façam lá no site da FECAP, sejam todos muito bem-vindos. Né? Realmente, assim, que a nossa celebração de secretariado que se perpetue com muito aprendizado e muito conhecimento, como a Rosana colocou. Ela é incansável na busca do conhecer e do aprender, porque é isso que fica, é isso que nos ajuda nas escolhas. Né? Turma, o Gustavo, acho que vai falar só mais uma última palavra, porque todo ano a gente, só para contextualizar quem não conhece a nossa dinâmica do EA7, a gente faz uma homenagem, a gente escolhe um profissional para homenagear. Desta vez, a gente resolveu fazer a cada encontro uma homenagem simbólica, porque eu acho que isso tem muito valor. Então, obviamente, a homenagem é para o profissional de secretariado, nós estamos celebrando o profissional de secretariado, mas a gente também queria deixar sempre uma homenagem simbólica aqui, né, a uma pessoa ou um grupo. Diga lá, Gu. É com a Helena primeiro, Pro. Então, por favor, Helena. A nossa homenagem, ela é voltada justamente pensando nesses momentos mais delicados e difíceis que nós estamos enfrentando, né? É um momento extremamente atípico em muitos anos, o que está acontecendo agora com a gente. Uma coisa que parecia tão distante da nossa vida, que de repente tomou proporções enormes e se expandiu, gerando
uma linha muito tênue entre casos novos e novas mortes. Então, sobre a nossa atual situação de pandemia, foi preciso diminuir muito o ritmo dos nossos passos, nós fechamos as nossas portas, trancamos as nossas janelas e começamos a enxergar o outro de uma forma muito diferente, como se fosse realmente uma parte de nós, né? Cuidar do outro, cuidar de nós, porque olhar para o outro nunca foi tão importante como está sendo nesse momento, já que uma coisa tão invisível aos nossos olhos acaba se sobressaindo sobre algo visível. A gente também gostaria de deixar aqui as nossas condolências para todos os profissionais de secretariado que perderam familiares, amigos, conhecidos em empregos durante essa pandemia, e aos profissionais de secretariado que precisam estar em casa todos os dias e estarem sempre com um sorriso no rosto, mesmo que por baixo da máscara, e para que infelizmente perderam suas posições. Fica aqui a nossa homenagem e todo o respeito a vocês, que sempre entregam o melhor de si com total excelência para que o próximo obtenha sucesso nas suas demandas, que as oportunidades sejam visíveis e, com isso, novos caminhos sejam destacados e... A gente agradece a presença de todos aqui, agradecemos a palavra da professora Luciana Luciani e desejamos a todos uma boa noite e contamos com vocês na nossa próxima live. Boa noite, gente. Né? Muito boa obrigada. Noite, gente. Beijo, muito obrigada, Rosana. Boa noite. Muito obrigada. Estou encerrando aqui. Uma boa noite a todos.